é o seguinte. Conforme prometido, eu vou pegar um sistema desse, pegar só um, tá, pessoal? Por exemplo, pode ser qualquer um. Eu vou pegar esse daqui para demonstrar um método de resolução, de sistemas com 3 equações e 3 incógnitas. Eu acho que para vocês vai ser muito importante, tá? Então, deixa eu ver aqui. Beleza. Então, esse método que nós vamos utilizar aqui, ele se chama método de Cramer, ok? Pode pegar lá na apostila do professor Adalberto que está lá. Método de Cramer. Ele se baseia em você trabalhar com determinantes para que você consiga resolver um sistema de equações e encontrar as suas incógnitas, tá? Só que para isso eu vou escrever um pouco melhor esse sistema aqui, assim, né? Eu vou escrever primeiro a segunda equação, A mais 4D menos G igual a 0, menos 2A mais 5D mais 3G igual a 0. Por último, vou escrever essa daqui, D igual a 1, ok? E nós vamos supor, porque o nosso interesse aqui é identificarmos um método e sabermos usar o método. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui, nós não vamos já admitir que D é igual a 1, ok? Para que a gente use o método. E aí você pode fazer isso caso você tenha sistemas completos, ou seja, aqui a gente não tem todos os coeficientes, né? Mas a gente pode completar. A gente pode completar como? Assim, ó. Veja se você concorda comigo. 0A mais D mais 0G, e agora eu tenho um sistema completo, né? Vamos dizer, eu estou complicando, porque na verdade a gente já teria o valor de D. Mas como forma de exercício, eu acho bastante interessante. E como é que nós vamos fazer? A primeira coisa que eu gosto de fazer no método de Cramer é trabalhar com a equação matricial. Como é que é a equação matricial, pessoal? Olha só que coisa interessante. Eu vou pegar aqui, vou montar essa matriz e vocês vão rapidamente identificar os elementos. Ó. 0, 1, 0, 1, 4, menos 1, menos 2, 5, 3. Vocês identificaram que essa matriz é formada justamente pelos valores que estão multiplicando A, D e G em cada linha, ó. 0, 1, 0, 1, 4, menos 1, menos 2, 5 e 3. Pode notar, a primeira coluna são os números que multiplicam a segunda, os números que multiplicam D, a terceira, os números que multiplicam G. Isso daqui é considerado matriz dos coeficientes, porque esses números que multiplicam as incógnitas são chamadas coeficientes. Aí aqui, eu vou colocar uma outra matriz, assim, ó, A, D e G, que são as nossas incógnitas. E o interessante, pessoal, se a gente fizesse aqui, operasse esse produto, nós voltaríamos para cá, ó. Nós voltaríamos para cá, ó. 0 vezes A mais 1 vezes D mais 0 vezes G. 1 vezes A mais 4 vezes D mais menos 1 vezes G. Menos 2 vezes A mais 5 vezes D mais 3 vezes G. Ó, a gente voltaria para lá. E igualar isso aqui,
ao que a gente chama, dentro de um sistema, de termos independentes. Olha quem são eles. 1, 0, 0. Que são esses caras que estão à direita do sinal de igual. Pronto. Aqui está montado a cara, vamos colocar assim, a máscara, para resolver Cramer. E de que maneira a gente resolve Cramer? Então vamos lá. Primeiro nós vamos calcular um determinante, que é o determinante da matriz de coeficientes. Então notem, primeiro determinante é o determinante da matriz de coeficientes. Quais são os coeficientes? 0, 1, 0, 1, 4, menos 1, menos 2, 5 e 3. Então tá aí, ó. E é determinante. Veja que eu estou colocando barras aqui, ó. Eu não estou colocando colchete nem chave, tá? Beleza. Quanto que vai dar esse determinante? Então, pessoal, vou fazer aqui por um método. Por favor, façam aí, porque é treino, né? Vocês precisam treinar. 0, 0, 2. Então, já vou colocar 2 aqui. 2. A gente já sabe que vai dar menos 1, né? Mas a gente finge que não sabe. 0, 0, 3. Então, menos 3. Legal. Então, o meu delta deu menos 1. Beleza. Que era o determinante da matriz A, né? A gente já sabia. Então, veja, pessoal. Quando o delta dá diferente de zero, eu tenho um tal de sistema possível e determinado. Significa um sistema possível e determinado? Significa dizer que cada incógnita assume um único valor. Então, eu vou ter um valor para A, vou ter um valor para D e vou ter um valor para G. Esse valor não precisa ser igual, ok? O valor de A não precisa ser igual a D, nem precisa ser igual a G. Mas quando A assumir um valor, ele só tem um valor para assumir. Então, a gente diz que isso aqui é solução única. Solução única. Porque cada incógnita só vai ter uma solução, um número que resolve essa incógnita. Agora, quando o delta der igual a zero, eu vou ter duas situações possíveis. Sistema possível e indeterminado, que é quando eu tenho infinitas soluções. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Infinitas soluções ou sistema impossível, que eu não tenho nenhuma solução. Nenhuma solução. Vou dar exemplo das duas coisas para vocês. Por exemplo, esse daqui. Faz de conta que eu tenho isso aqui, ó. X mais y igual a 1. Pronto. E aí, qual é o valor de x e qual é o valor de y? Tem infinitas soluções. Se x for 0, y é 1. Se x for 1, y é 0. Se x for 2, y é menos 1. Se x for 3, y é menos 2. E daí por diante, tem infinitas soluções. E vou dar um exemplo do impossível. X mais y igual a 1 e x mais y igual a 2. Pronto. Esse daqui é um sistema impossível. Porque se x mais y é 1, como é que x mais y vai dar 2? Então, esses são exemplos de sistemas, no caso aqui de cima, possível e indeterminado, infinitas soluções, e impossível, que não tem nenhuma solução. Mas esse nosso, ele é possível e determinado. Ou seja, a gente vai buscar os outros deltas. E quem são os outros deltas? A gente tem aqui o delta A, o delta D e o delta G. Ok, pessoal? Então, eu vou copiar aqui o sistema matricial, só essa parte aqui. Vou levar e depois a gente volta para essa lousa aqui, tá? Aliás, eu vou voltar aqui e depois eu organizo para vocês. Na verdade, deixa eu já fazer isso.
para não dar pulo no final, né? Vou apagar essa daqui. Então deixa eu levar essa daqui para o final, que a gente não usou. Levar essa daqui também para o final, porque a gente não usou. Beleza, então estamos aqui. Vou pegar aqui aquela figurinha do sistema matricial. Aqui ele. E agora, vamos calcular os outros deltas, né? Primeiro vamos entender quais são esses outros deltas, né? E eu falei que tem o delta A, delta D e delta G. Então vamos lá. Quem é o delta A? O delta A, pessoal, é um determinante quando eu venho aqui para a matriz de coeficientes e retiro dela a coluna dos números que multiplicam o A. Lembrando, ó, quem multiplica o A é 0, 1 e menos 2. Ah, Luiz, eu não me lembro disso não. Beleza, é só vir aqui. Ó. Quem multiplica o A? 0, 1 e menos 2. Tá vendo? É a primeira coluna. Quem multiplica D? É a segunda. Quem multiplica G? É a terceira. Então, só para relembrar. Beleza, eu vou retirar esses números e como é que eu vou calcular o determinante? No lugar deles, eu vou colocar os termos independentes. Então, a matriz, ou melhor, o determinante vai ficar assim, ó, 1, 0, 0, e o resto continua igual. Ó, 1, 4, 5, 0, menos 1 e 3. Ó, o resto continua igual, eu só substituí a coluna que multiplica A, que é a primeira coluna. Determinante disso aqui, 12 mais 0, então vai ficar 12, menos 0, 0, menos 5, então dá mais 5. Mais 5. Então isso aqui vai ficar 17. Então o delta A é 17. Beleza. Delta B, então, ou melhor, D, né, de dado. Delta D. Bom, é simples. Se a gente adotar a mesma lógica, vai ficar muito simples. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou na matriz de coeficientes, aqui, e vou substituir a segunda coluna, que é quem multiplica D, pelos termos independentes. Então vai ficar como? 0, 1, menos 2, 1, 0, 0, 0, menos 1 e 3. Calculo o determinante. Calculo o determinante. Então isso aqui vai dar 0, 0, 2, 0, 0, menos 3. Então isso aqui vai dar menos 1. E por último, vou calcular o delta G. Eu achei que tinha chegado alguém aqui na sala, ouvi um bip aqui. Delta G. Então vamos lá, vamos calcular o delta G. Depois eu vou dizer para vocês o que é que a gente faz com os deltas todos, né? Lembrando que a gente está fazendo isso para resolver um sistema. Então, delta G é igual. Aí qual o determinante que eu vou calcular? Vou retirar a terceira coluna, mas copio as duas primeiras. 0, 1, menos 2. 1, 4, 5. E 1, 0, 0. E calculo esse determinante. Então, esse daqui vai dar quanto? 0, 5, 0. Então, 5, menos 8, 0, 0. Então, mais 8. Isso aqui vai dar 13. Beleza, pessoal? Então, eu tenho o delta, que deu menos 1, delta A, delta D e delta G. Beleza. E daí? O que é que eu vou fazer? Para calcular o a incógnita A, eu faço delta A por delta. Então, isso aqui vai dar 17 dividido por menos 1, que dá menos 17. Para calcular D, eu faço delta D dividido por delta. Então, vai dar menos 1
sobre 1, sobre menos 1, isso aqui vai dar 1. E o G, delta G sobre delta, que vai dar 13 sobre menos 1, que dá menos 13. Então, se a gente for verificar lá no problema original, ó, o A tem que ser menos 17, o D tem que ser 1 e o G tem que ser menos 13. Então, vamos voltar lá. O A, cadê o A? Menos 17. O D, cadê o D, pessoal? 1, D é 1. E o G, menos 13. Então tá aí, ó, menos 17, 1 e menos 13. Eu acho que bateu, né? Aí, ó, menos 17, 1 e menos 13. Tá? Então, esse método aqui é chamado método de Cramer. Ele se baseia em cálculo de determinantes. Só que eu comecei uma história e não terminei. Quando eu tenho aqui, deixa eu pegar essa classificação e trazê-la mais para cá. Quando eu tenho delta igual a zero, reparem, aqui embaixo eu tenho delta. Ó. Embaixo eu tenho delta, ó. Delta, delta e delta. Então, nossa, Luiz, aí se for dividir por zero, como é que fica? A matemática, pessoal, ela diz o seguinte: se eu tiver qualquer número x dividido por zero e esse x é diferente de zero, a gente chama isso de impossibilidade. Se eu pegar o número y dividido por zero, mas esse y for igual a zero, a gente chama isso de indeterminação. Ok? Então, vou tirar o y aqui, colocar zero no lugar. Isso aqui a gente chama de indeterminação. Ou seja, para a gente ter o sistema possível e indeterminado, eu também tenho que ter todos os outros deltas, ou seja, seria o delta A igual ao delta D igual ao delta G, todos iguais a zero. Por quê? Porque ficaria assim: 0 sobre 0, 0 sobre 0, 0 sobre 0, que gera uma indeterminação. Por isso que o sistema é considerado possível, porém indeterminado. Já o sistema impossível, basta que um daqueles deltas seja diferente de zero. Então, ó, se o delta A for diferente de zero, ou basta que um delta D for diferente de zero, ou o delta G for diferente de zero, eu teria um sistema impossível. E impossível quer dizer o seguinte, pessoal, eu acho que tem alguém querendo entrar, só que quando eu venho para a sala, desaparece o pedido, tá? Eu não consigo ver quem é a pessoa. É... Ah, legal. Então, o que eu estava falando, né? O sistema impossível simplesmente é o seguinte: a gente não encontraria a resposta para A, não encontraria a resposta para D, nem encontraria a resposta para G. O sistema possível indeterminado, a gente encontraria várias respostas para cada incógnita. Várias respostas para cada incógnita. Não é o caso do nosso sistema aqui, ok? Não é o caso do nosso sistema aqui. E para o que a gente vai usar para cálculo de inversa, não teremos esses casos. Porém, no segundo bimestre, um dos assuntos que nós vamos abordar é o assunto de resolução e discussão de sistemas lineares. Então, pessoal, esse método eu já não vou apresentar no segundo bimestre, porque ele já foi apresentado agora. Beleza? Então, no segundo bimestre eu vou apresentar outros métodos.
mas o método de Cramer eu considero que ele já foi apresentado e, portanto, o que eu sugiro fortemente é que vocês estudem esse método, porque se de repente cair o cálculo de uma inversa e você precisará resolver para encontrar as incógnitas, você já tem um método para fazer isso, beleza? Então fica aí a minha sugestão porque eu quero ver vocês se dando bem no conteúdo, ok?